cumprimentos a todos que me assistem em mais um vídeo destinado, não é, para a educação especial e inclusiva da nossa diretoria de ensino da região de Mogi Mirim. É sempre um prazer falar com vocês. O nosso assunto de hoje é sobre o DUA, que é o Desenho Universal da Aprendizagem. Então, o Desenho Universal da Aprendizagem prevê que todas as pessoas, independente das suas condições físicas, sensoriais e neurais, tenham um aprendizado de qualidade, sendo respeitada a condição de cada um. E todos nós, não é, que fazemos parte da equipe de educação especial e inclusiva da diretoria de ensino, com certeza é isso que a gente procura garantir aos nossos alunos, independente das suas condições, um aprendizado de qualidade. Bem, aprender sobre a teoria do desenho universal para a aprendizagem e como ela pode ajudar professores a cumprirem seus objetivos, ao mesmo tempo em que atendem às necessidades únicas de cada estudante. Então, o objetivo do desenho universal de aprendizagem é exatamente esse, que cada um de nós consigamos cumprir, não é, os nossos objetivos frente àquilo que passamos aos nossos alunos, só que esses objetivos, eles têm uma ligação direta com a necessidade de cada um, que é o que sempre foi pedido e colocado quando falávamos em currículo adaptado, não é? O currículo adaptado, ele nada mais é do que um desenho universal de aprendizagem. Mas hoje, os estudos mais recentes, eles trazem esse nome, não é? Desenho Universal de Aprendizagem. Então, eu acho que, por bem, informá-los a respeito disso. Princípios da inclusão. Então, quando nós pensamos no próprio processo inclusivo, o que isso deve prever, não é? Uma avaliação diversificada. A gente sabe que a avaliação do nosso aluno da educação especial, não é? Aqui eu falo em específico da educação especial, porque a nossa resolução ela prevê isso, não é hoje a resolução 68, a própria questão dessa avaliação diversificada, na condição de cada estudante. A corresponsabilização, isso sempre eu venho conversando com vocês, que não somos só nós, que somos os profissionais da educação especial e inclusiva, mas todos os envolvidos no processo de aprendizagem desse aluno, não é? A responsabilização em relação a eles não é só nossa, é de todos. A equidade, quando nós pensamos em equidade, sempre lembrar da condição de cada um. Isso que é ser equitativo, não é? Esse respeito, essa garantia pela condição de cada estudante. Igualdade de oportunidades, a gente sabe que dentro da política pública, eu já comentei com vocês também, que nós temos, não é, como que garantir ao nosso aluno o acesso, a participação, que já é o outro item, o sexto item que eu coloquei, e a aprendizagem. Então, para que eu possa garantir isso, eu tenho que oferecer igualdade de oportunidades. Lembrando que essas oportunidades não necessariamente são as mesmas que os outros têm. Não é as mesmas na questão quantitativa, mas sim na questão qualitativa. Não é? A oportunidade de participar, a oportunidade de também aprender, sempre dentro da sua condição.
E a colaboração? Não é? Eu falo muito da colaboração em relação ao professor da sala de aula, o tutor, o cuidador, o intérprete, as professoras de sala de recurso, a gestão escolar, eu enquanto diretoria de ensino, não é? Essa colaboração na melhoria da qualidade de ensino para as nossas crianças. Bom, desenho universal da aprendizagem é uma extensão de um movimento arquitetônico. Então, nós sempre pensamos em desenho universal, a própria questão, né, que Macy criou em relação ao espaço, ao físico, que é o arquitetônico, não é? Esse arquitetônico que garanta um acesso a todos, independente das suas condições. Então, o desenho universal da aprendizagem, ele segue o quê? O mesmo movimento que Macy criou em relação à questão arquitetônica. A ideia por trás do desenho universal na arquitetura é criar estruturas que são concebidas, projetadas e construídas para acomodar um vasto espectro de usuários, incluindo aqueles com deficiência, sem a necessidade de adaptação ou de material especializado. Ou seja, quando nós pensamos num aluno, vamos supor, com dislexia, que não é um aluno da educação especial, e sim um aluno da educação inclusiva, esse aluno, ele não precisa de uma adaptação, não é? Uma adaptação de recursos, uma adaptação de currículo, mas ele precisa de estratégias diferenciadas. Então, isso também entra dentro do desenho universal de aprendizagem. Aqui eu coloquei para vocês como exemplo a questão arquitetônica, então, que Macy criou, então, as barreiras, as portas ampliadas, o corrimão, não é? A rampa, a escada com proteção, para que todas as pessoas, independente da sua condição física, tenham acesso aos mesmos lugares, não é? Quando nós pensamos nesse processo de inclusão arquitetônico, que é, né, a quebra de barreiras, onde muitas vezes a deficiência ela vai existir para a pessoa por conta de não ter um espaço acessível. Uma pessoa que nasceu, vamos dar um exemplo, amputada, ela, de um dos membros superiores, ela consegue desenvolver, não é? As atividades com apoio ou sem apoio. Só que se ela for num restaurante self-service que não tenha a barra para a bandeja dela correr, para ela ir levando a bandeja, aí sim a deficiência dela aparece. Agora, se o ambiente é acessível, ou seja, tem a barra para ela apoiar a bandeja e o prato, ali ela se serve, coloca no prato, a deficiência dela ali não existe, não é? Então, o desenho universal de aprendizagem, o desenho universal, não o de aprendizagem nesse caso, veio na questão arquitetônica para isso, para eliminar essas barreiras arquitetônicas e físicas em relação às pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Então, o desenho universal de aprendizagem também vem com esse objetivo, de que independente da condição, todos possam se desenvolver. Bem, princípio do desenho universal. Então, falando no desenho universal primeiramente. O princípio primeiro é o uso equitativo. Então, ser útil a pessoas com diversas capacidades, proporcionando a mesma utilização a todos os utilizadores, idêntica sempre que possível e equivalente se necessário, evitando segregar ou estigmatizar quaisquer utilizadores, colocando igualdade ao alcance de todos os utilizadores, a privacidade, a proteção e a segurança. Então, quando nós falamos na questão
do desenho universal, enquanto foco arquitetônico, eles se referem às pessoas como utilizadores, as pessoas que fazem o uso daquele espaço. Vamos para o próximo princípio. Flexibilidade no uso. Acomodar um vasto leque de preferências e capacidades individuais, permitindo escolher a forma de utilização, acomodando o acesso e o uso destro ou canhoto, facilitando a exatidão e a precisão do utilizador, garantindo adaptabilidade ao ritmo do utilizador. Vejam só, né, esse segundo objetivo dos princípios, a própria questão do destro ou canhoto. Não é? Isso não significa uma deficiência, mas significa uma preferência, não é? Uma preferência de escrita diferenciada e praticamente de escrita e de uso também, não é? Porque geralmente a pessoa, o mesmo sinal neural que ele recebe para a questão da preferência de escrita também acaba sendo, na grande maioria, para a própria questão motora. Então, o destro vai pentear o cabelo com a mão direita, também vai escrever com a mão direita, na sua grande maioria é assim. Já o canhoto vai escrever com a mão esquerda e também pentear o cabelo com a mão esquerda. Então, não é uma deficiência, mas são situações diferenciadas que muitas vezes fazem o quê? Que se encontrem barreiras. Uso simples e intuitivo. Utilização facilmente compreendida, independentemente da experiência, do conhecimento, das capacidades linguísticas ou do atual nível de concentração do utilizador. Então, vejam que interessante, não é? Que isso seja, que os recursos, eles sejam de uma forma simples e intuitiva, que não precise, não é? De tanta dependência da parte do utilizador. Então, eliminando a complexidade desnecessária, sendo coerente com as expectativas e a intuição do utilizador, acomodando um amplo leque de capacidades linguísticas e níveis de instrução, organizando a informação de forma coerente com a sua importância, garantindo prontidão e respostas efetivas durante e após a execução das tarefas. Então, aqui, dentro desse desenho universal da aprendizagem, dentro desse princípio, eu coloco para vocês o exemplo dos ônibus acessíveis, não é? Eu já presenciei, em algumas situações, a dificuldade de subir no ônibus a cadeira de roda, mesmo no ônibus acessível. Até que abaixe aquela parte que não é nem sempre utilizada, até que coloque a cadeira, ou seja, tudo isso é uma complexidade desnecessária, que só vai causar, não é, um desconforto, um incômodo maior da parte da pessoa com deficiência. Ninguém quer fazer os passageiros do ônibus ficar esperando por muito tempo. Então, essas questões, o princípio universal, não é? Dentro do desenho universal, desculpe, dentro dos seus princípios, já traz essa previsão. Eu acho que dentro de todas essas questões que eu estou colocando, nos leva, não é? A reflexão que quanto ainda nós temos de, infelizmente, de falta para essa inclusão da pessoa com deficiência, da pessoa com mobilidade reduzida dentro do espaço social. Aqui nós estamos falando de questões arquitetônicas, para depois chegarmos propriamente dito na aprendizagem, mas é muito complexo, não é? São muitos fatores. Uso equitativo. Ser útil a pessoas com diversas capacidades, proporcionando a mesma utilização a todos os utilizadores, idêntica sempre que possível, equivalente se necessário.
evitando segregar ou estigmatizar quaisquer utilizadores, colocando igualdade ao alcance de todos os utilizadores, com privacidade, proteção e segurança. Então, a questão da proteção e da segurança é muito pontuada dentro do desenho universal da aprendizagem, ou dentro do desenho universal, e da privacidade, não é? Porque, como eu dei o exemplo para vocês de ônibus, essas questões que causam muita dependência, elas também vão tirar essa privacidade. E isso acaba segregando ou estigmatizando. Há exemplos banheiros, não é? Os banheiros adaptados, que bom que eles, que na sua grande maioria, eles são da forma que são. A própria pessoa, ela entra, ela tem condições de usar o mesmo espaço que as pessoas que não necessitam de um banheiro adaptado. Por isso que é colocado aqui, idêntico sempre que possível. Na grande maioria dos lugares, o banheiro adaptado é no mesmo local que os banheiros não adaptados. Isso é pedido dentro do desenho universal. Tolerância ao erro. Minimizar os riscos e consequências adversas de ações acidentais ou não intencionais. Sempre, não é? Quando nós trabalhamos com a diversidade e quando nós pensamos no que é diversidade, eu acho que já vem à mente toda essa questão de diferenças existentes. E quando nós pensamos nessas diferenças existentes, elas sempre vão trazer, não é, um risco de erro na nossa ação. Para exemplificar isso, a gente vê uma pessoa com uma mobilidade reduzida e você oferece uma ajuda da forma mais respeitosa possível, na ideia mesmo de uma ajuda. Nós não sabemos como que vai ser a resposta daquela pessoa, porque há pessoas que logicamente vão gostar daquilo. Ai, que bom que alguém vai me dar um apoio para que eu consiga atravessar uma rua, para que eu consiga ter acesso a algum, né, espaço. Mas há pessoas que não vão gostar, não é? Há pessoas que não vão gostar. Então, nós corremos esse risco, não é? Outro dia eu estava no banco, fazendo uso do caixa eletrônico, tinha uma jovem com uma senhora e o elevador não estava funcionando. A dificuldade daquela jovem, eu só observei quando elas já estavam dentro do banco, né? Para descer, para sair do banco, para descer a escada, a moça não estava conseguindo, né? Estava com uma dificuldade muito grande. Daí eu ofereci para ela, falei, você quer que eu te ajude? Ela falou, eu quero. E daí na hora ela já falou para a senhora, vó, não é para fazer feio para a moça, ela vai me ajudar a descer com a senhora as escadas. Daí eu perguntei para a senhora, eu falei, a senhora não gosta que ajude a senhora? Ela falou, não, eu não gosto que estranho fique me ajudando. Então, quer dizer, se essa senhora ela tivesse sozinha, né, provavelmente ela não ia gostar que eu oferecesse ajuda. Mas a moça, ela agradeceu muito, porque ela não estava conseguindo mesmo descer a escadaria do banco. Então, são exemplos assim que nós temos, não é? Então, vamos ver aí, na teoria, esse quinto princípio. Ordenando os elementos de forma a minimizar riscos e erros. Os elementos mais usados serão mais acessíveis e os elementos perigosos serão eliminados, isolados ou protegidos. Garantindo avisos de riscos e erros, proporcionando características de falha segura, desencorajando a ação inconsciente em tarefas que requeiram isso. Então, essa questão do garantindo, não é, avisos e riscos,
a própria questão da falha segura, seriam as identificações também. Então, quando nós pensamos, né, no desenho universal, essa identificação, como é que seria correta? Ela ser em braille, ela também ter, não é? A própria questão dos sinais. Então, vejam só, quantas questões elas deveriam acontecer para garantir essa inclusão, não é? E os estudos para isso já existem. O desenho universal ele não é novo, né? Nos semáforos em cidades maiores, onde o semáforo, não é? Ele dá as instruções de forma oral. Isso é muito importante, mas não são todos os lugares que tem. Então, a própria questão da estrutura arquitetônica, ela facilita e muito a própria questão da pessoa com deficiência e mobilidade reduzida. Baixo esforço físico é o princípio 6. Poderá ser usado de uma forma eficiente e confortável e com o mínimo de fadiga. Então, essa própria questão que eu dei exemplo para vocês de ônibus, não é? Tudo aquilo, aquela demora, aquela dificuldade para colocar a cadeira, enfim. Essas questões, elas vão trazer um desconforto. E isso que é o pedido, não é? Que não aconteça essa situação. Uma outra questão também nos espaços reservados, não é? Onde há uma cadeira maior, um assento maior, os assentos diferenciados, mesmo as vagas, não é para outra pessoa utilizar. Por quê? Se outra pessoa utilizar, aquele espaço é reservado para uma pessoa com deficiência. E daí, se a pessoa com deficiência chega naquele local, ela vai ter que pedir para o outro sair, não é? Ela vai ter que causar não seria nem causar, não é? Mas passar por esse constrangimento, ou ter que fazer um esforço físico grande para se acomodar num outro espaço. Então, vejam esse princípio, o que ele traz, não é? Como objetivo, permitindo ao utilizador manter uma posição neutra do corpo, usando forças razoáveis para operar, minimizando operações repetitivas, minimizando esforço físico continuado. O exemplo que eu dei para vocês dessa senhora com a neta no banco, isso estava totalmente fora do desenho universal. Né? Ela não tinha mais a dobra nas pernas. Então, a gente teve que ir meio que carregando ela degrau a degrau. Nem vi como elas subiam. Não é a dificuldade que foi para descer, aí que eu acabei observando. Então, quanta coisa que ainda acontece de forma errada na questão da inclusão. Uso equitativo. Ser útil à pessoa com diversas capacidades. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas eu acho que aqui é interessante eu colocar que no desenho universal não traz limitações, não é? Não traz a palavra dificuldade, mas as capacidades. Todos nós temos capacidade. Uns mais, uns menos, uns de uma forma, uns de outro, não somos iguais, tendo ou não uma deficiência. Então, esse material, né, Macy, que foi aí o precursor da questão da engenharia, é muito maravilhoso. Até os termos utilizados, eles procuram, de fato, garantir essa inclusão. Então, vamos ver. Proporcionando a mesma utilização a todos os utilizadores, idêntica sempre que possível e equivalente se necessário. Evitando segregar ou estigmatizar quaisquer utilizadores,
colocando igualdade ao alcance de todos os utilizadores, privacidade, proteção e segurança. Então, eu também acho muito bonita a forma de se identificar aqui, idêntico sempre que possível. Quando não possível, equivalente. O que seria equivalente? Com uma pequena mudança, mas com objetivo final igual. Agora nós vamos, em específico, para o desenho universal da aprendizagem. Então, até aqui eu coloquei para vocês do desenho universal e agora, em específico, o da aprendizagem. O conceito de desenho universal para aprendizagem se baseia no princípio do desenho universal, mas se liga à área da educação, tendo por base uma educação acessível para todos os alunos. Concentra-se no objetivo, no método, no material e na avaliação, que se pretendem serem flexíveis para poderem ser personalizados para as diferentes necessidades de cada aluno. Então, o desenho universal de aprendizagem, ele é um pouco mais, ele agrega um pouco mais que o currículo adaptado, porque a forma como o currículo adaptado foi colocado, não é, foi criado, o enfoque dado a ele, é em específico para as pessoas com deficiência intelectual. A teoria, a estrutura do currículo adaptado, ela é perfeita. Ela é difícil de ser aplicada porque muitas pessoas não têm conhecimento. Mas eu ensinar o mesmo conteúdo para todos os alunos, atendendo a necessidade e respeitando, como o desenho universal diz, a capacidade de cada um, isso é maravilhoso. Então, na questão do currículo adaptado, que é o foco para a pessoa com deficiência intelectual, não há outra forma de garantir a inclusão. Porque o pensar, a forma que nós temos em relação ao currículo adaptado, ele é muito, muito perfeito. Não é? Agora, quando nós pensamos no desenho universal da aprendizagem, ele vai agregar mais pessoas. A busca pela qualidade, pela educação de qualidade é o desafio dos países que por anos trabalharam para a universalização do acesso. É preciso, para além de garantir a matrícula, garantir a aprendizagem. Não é possível pensar em qualidade na educação sem considerar todos os alunos, independentemente das suas questões específicas ou das suas capacidades. É necessário, mais do que disponibilizar informação, garantir o desenvolvimento de competências e habilidades relacionadas ao aprender. É preciso ensinar a aprender, sabendo que a diversidade não é exceção, e sim norma, e que os sujeitos aprendem de formas diferenciadas. Então, eu acho essa definição em relação ao desenho universal de aprendizagem maravilhoso. A matrícula, ela já é garantida por lei. Só que a aprendizagem também é garantida por lei. Não é dentro da universalização do ensino. E dentro dessa questão da aprendizagem, muitas vezes há esse nó muito grande, onde nós temos que procurar aprender cada vez mais, nos desenvolver cada vez mais para atender esse direito dos nossos alunos. O desenho universal da aprendizagem se apresenta como um conjunto de possibilidades, os materiais flexíveis, as técnicas e as estratégias que busca ampliar a aprendizagem de alunos com ou sem deficiência. O objetivo é atingir, assim, um número maior possível de alunos, universalizando, portanto, a aprendizagem. Então, quando nós pensamos, não é? Nós e todos os outros países,
na própria questão da universalização do ensino, não há uma universalização do ensino se essa aprendizagem ficar segregada a alguns. Não é? A aprendizagem, ela é para todos, não apenas para alguns. Então, esse que é o foco do desenho universal da aprendizagem, que todos, né? Isso é maravilhoso, que todos, independente das suas capacidades, tenham, não é, uma aprendizagem significativa. E aqui eu chamo muito atenção para vocês, da questão de material flexível, técnica e estratégia. Quando nós falamos, principalmente no currículo adaptado, às vezes causa um estranhamento, um medo, uma insegurança. E, pessoal, na grande maioria, se eu adequar a minha estratégia, eu já atinjo o meu aluno. Quando todos os alunos vão, vamos supor, escrever um texto sobre um determinado assunto e o meu aluno com deficiência, ele não tem condição de escrever, ainda elaborar aquele texto, mas eu peço para ele, eu posso pedir para ele fazer uma ilustração não pela ilustração, uma ilustração dirigida. Então, vamos supor, eu quero que você desenhe para mim 4 cenas dessa história. Não um desenho livre, não é? Uma ilustração dirigida. Ou eu posso pedir para ele escrever palavras daquele texto. Tudo isso é estratégia que eu mudei. E ele consegue realizar. Então, nós não podemos nos esquecer das estratégias. As estratégias, elas são de enorme importância, ou seja, o que eu faço, não é? O que eu modifico dentro daquela minha situação de aprendizagem. Os alunos são diferentes na maneira como percebem e compreendem a informação que lhes é apresentada. Nós conversamos bastante, não é? Inclusive no último vídeo, em relação ao próprio autismo, essa questão da compreensão da informação, ela é neural, não é? E sendo neural, vão haver essas diferenças nos sinais. Isso a gente não pode esquecer também. São diferenças socioculturais, econômicas, diferentes idiomas, alunos com deficiência intelectual, motora, sensorial, não é? Todo esse grupo, ele faz parte de uma diversidade, onde há a necessidade de um olhar, não é? De um olhar diferenciado. Cada realidade ouve e abstrai as situações de forma que lhes são convenientes, né? E isso é muito importante a ser considerado. A diversidade deve estar contemplada na maneira como o conteúdo é apresentado e nas múltiplas formas de representá-lo, na ampliação de oportunidades de ação e expressão dos alunos e no desenvolvimento de estratégias que garantam o envolvimento dos atores da aprendizagem. Então, essa questão do envolvimento, essa tela aqui, ela traz para nós 2 informações importantes. A primeira, a questão neural da forma como as pessoas recebem as informações. E a segunda, que eu procurar, não é, fazer com que o meu aluno seja o ator da aprendizagem dele, significa a participação que a política pública prevê. Princípios gerais do desenho universal para aprendizagem. Então, quais são esses princípios? Agora, princípios do desenho universal da aprendizagem. Os 7 anteriores que nós vimos
São os princípios do desenho universal. Proporcionar múltiplos meios de envolvimento. Envolvimento por quê, pessoal? Porque quando nós pensamos na participação dos nossos alunos, a motivação, ela tem que existir, não é? E vamos pensar num aluno que tem uma dificuldade muito grande por ter um transtorno ou por ter uma deficiência, que ânimo que ele vai para aquela sala de aula, sabendo que ele vai chegar lá, ele não vai ter condições de participar da aula, se expressando, porque a linguagem utilizada para ele não é acessível, ou a própria resposta aos exercícios, às questões que o professor dá, também não são acessíveis a ele. Que envolvimento, que motivação que essa criança vai ter? Isso vai causar, não é, uma tristeza muito grande para essa criança, uma apatia muito grande ou uma revolta, que muitas vezes causa indisciplina. Então, nós temos que considerar, não é? Considerar a capacidade de cada um e promover um envolvimento para todos. Porque sem motivação, não é? Sem a questão afetiva, ou seja, eu me sentir bem naquele espaço, não há envolvimento. E se não há envolvimento, não há participação, não é? É tão difícil quando a gente chega num ambiente estranho, onde a gente não conhece ninguém, onde a gente sabe que não é bem recebido, que não é bem-vindo. A gente até tem a motivação porque foi até esse local para fazer algo, só que o nosso emocional ele fica tão fragilizado que daí as dificuldades acabam aparecendo. Então nós temos que procurar sim, não é? Isso é essencial. Eu garantir para o meu aluno um espaço que favoreça a sua participação. E esse espaço que favoreça a sua participação vai garantir o envolvimento dessa criança. Como segundo princípio também, proporcionar múltiplos meios de representação, como o exemplo que eu coloquei para vocês aí, não é? De uma escrita de texto. Então, as estratégias que eu utilizo, os materiais que eu utilizo, os recursos, eles favorecem a representação. E o terceiro, também proporcionar múltiplos meios de ação e expressão. Se eu não estou envolvida, se aquele espaço não me garante um emocional fortalecido, a minha ação e a minha expressão não vão ser adequadas. Não é? Quanto que eu já ouvi falar, já vivenciei, vocês também com certeza, situações onde os alunos da educação especial eles são mais isolados, eles são mais deixados de lado, não é? Em relação aos outros alunos, e tudo isso não vai garantir esses múltiplos meios, nem de envolvimento, nem de representação e nem de ação e expressão. Bem, então, múltiplos meios de envolvimento. Vejam que há, pessoal, as áreas cerebrais, isso é muito maravilhoso, responsáveis por cada meio que nós temos de agir. Então, estimular o interesse dos alunos e motivá-los para a aprendizagem recorrendo a múltiplas formas. Isso é o envolvimento, a motivação, como eu disse para vocês anteriormente. Agora, a representação. Apresentar a informação e o conteúdo em múltiplos formatos, para que todos tenham acesso. Então, eu posso não sei se vocês tiveram oportunidade de observar o material do currículo paulista, o adaptado, de língua portuguesa, que eu e mais 2 colegas fizemos, não é? Haviam exercícios ali, atividades dentro da sequência de atividade,
que o texto era muito grande. E se nós pensar, né, considerássemos um aluno com deficiência intelectual, ou até mesmo com dislexia, a hora que aquela criança olhasse o texto, ele já não ia ter o envolvimento. Então, algumas atividades que nós adaptamos, nós colocamos assim, esquemas, então especificando as palavras do texto, nós colocamos imagens. Essas questões, né, e tantas outras que vocês usam também, o formato como é apresentado o mesmo conteúdo pode favorecer o quê? Os diferentes acessos. Isso é muito importante, não é? E isso é uma mudança de estratégia que, consequentemente, vai garantir uma aprendizagem. E o último aqui, dos múltiplos meios, a ação e a expressão. Então, permitir formas alternativas de expressão e de demonstração das aprendizagens construídas pelos alunos. Então, quando os meus alunos eles constroem a aprendizagem, a forma da representação deles, não é, também tem que ser facilitada nessa diferenciação, como eu também represento. E isso, consequentemente, vai proporcionar o quê? Ação e expressão diferenciada, porque todo o contexto ali de sala de aula, todos os demais alunos, eles vão entender que há formas alternativas de expressão, há formas alternativas de ação. Eu posso escrever o meu texto, o meu aluno, ele pode, o meu colega, ele pode falar sobre o texto. O outro colega pode desenhar sobre o texto. O outro colega escreveu palavras sobre o texto. Tudo isso são formas de demonstrar as aprendizagens dos nossos alunos, respeitando ação e representação. Agora, pessoal, aqui nós vamos conversar um pouquinho sobre as redes neurais. Então, eu vou fazer um apanhado para vocês rápido em relação a isso. O nosso vídeo ele já está, né, aí com um tempo um pouquinho grande. Então, nós vamos trabalhar esse assunto em duas partes. Nessa semana a gente acaba por aqui, nessa tela, e na próxima semana nós voltamos nessa tela, não é? Para que não fique muito cansativo e também eu não gostaria que vocês perdessem nada e eu também não gostaria de deixar de falar nada. Então, nós vamos terminar nessa tela, tá? E no próximo vídeo a gente parte dessa tela. Bom, redes neurais. Três redes neurais, desculpa, gente, três redes cerebrais estão envolvidas na aprendizagem. Não podemos ensinar as redes do reconhecimento, a estratégica e a afetiva de cada estudante como se fossem entidades separadas. Pensar nessas três redes individualmente nos ajuda a lembrar de que a aprendizagem é multifacetada e que barreiras no currículo podem surgir em vários lugares. De forma geral, nós ensinamos os estudantes a reconhecer padrões e sinais essenciais, aprender com êxito estratégias de ação hábeis e engajar-se na aprendizagem. Então, a própria questão do reconhecimento, a estratégica e a afetiva, elas não são separadas, não é? Elas acontecem na cabecinha dessa criança, essas redes cerebrais, essas redes neurais, elas acontecem juntas no processo de aprendizagem da criança. No processo de cada estudante, elas acontecem de forma juntas. Nós temos, enquanto educador,
que olhar para essas áreas, né? Para essas áreas, para essas redes separadas, para que a gente possa o quê? Eliminar as barreiras no currículo. Então, pensar no reconhecimento, como eu posso favorecer esse reconhecimento? Quais as ações que eu posso fazer? Eu posso pôr um filme, eu posso trazer imagem, eu posso ler o texto, eu posso trazer um texto menor com o mesmo conteúdo, não é? A questão estratégica, a estratégia, as formas que eu uso para trabalhar com esse meu aluno. E o afetivo, como que eu promovo a afetividade dessa criança? Então, quando nós pensamos nas redes neurais ou redes cerebrais, que são 3, o nosso entendimento, não é? Ele precisa ser em relação a o nosso aluno, ele aprende, né? Ele tem essas redes juntas. Só que nós, enquanto professores, nós vamos procurando trabalhar uma a uma para garantir que essas redes dos nossos alunos funcionem adequadamente. Então, aqui, como o nosso assunto acaba ficando um pouquinho mais complexo, e a gente já conversou bastante até agora, a gente para por aqui e no nosso próximo vídeo a gente parte daqui, não é? Para o nosso estudo ficar bem especificado, bem explicadinho e bem discutido. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do material que eu preparei para vocês hoje. Eu estou procurando trazer, não é, para a nossa discussão, tudo que é o mais real, o mais atualizado e que promova o meu compromisso maior, não é que nós começamos esses vídeos em relação à tutoria, não é? Que os assuntos eles possam atingir os tutores, os alunos da educação especial e daí, consequentemente, que o assunto seja de interesse dos intérpretes, das professoras de sala de recurso, mas também da educação inclusiva, não é? Porque nós temos muitos tutores com esse público. Então, eu estou procurando, no material que eu trago para vocês, na minha fala, ampliar bastante esse repertório e agregar aí a todas as nossas necessidades. Então, mais uma vez, muito obrigada pela atenção de vocês. Nós continuamos com esse assunto na nossa próxima semana, no nosso próximo vídeo. E vocês sabem, se precisarem de mim, eu estou sempre à disposição. Um abraço grande a todos vocês, fiquem com Deus.